E aí, companheiros, companheiras, sejam bem-vindos. Não sei se eu dou bom dia, não sei se vocês vão assistir isso de dia ou se vão assistir de noite, mas sejam bem-vindos outra vez, tá bom? A gente vai ter uma aula que eu acredito que vai ser um pouco rápida, até porque, pelas especificações da apostila de vocês, muitas coisas, né, da Idade Média a gente não vai discutir nesse capítulo, e eu tenho medo de entrar e de repente numa próxima apostila vir e eu já ter, né, feito. Então algumas coisas a gente vai deixar aí em espera, tá bom, para vermos numa próxima oportunidade, tá bom? Mas são só detalhes, né, que nós poderíamos discutir, mudar algumas coisas mais filosoficamente, mas a gente vai deixar para um outro momento. Então acho que vai ser uma aula mais rápida do que as anteriores, né? Aulas mais longas sobre Roma, mas a gente vai tentar entender um pouco sobre a própria estrutura do que era o feudalismo, do que era o sistema feudal como um todo, né, desse tempo histórico convencionadamente chamado de Idade Média, viu? Para começar, esses termos são termos eurocêntricos, né, em que você divide a história do mundo baseado na história da Europa. Então, enfim, isso não seria justo, né? Não tivemos Idade Média na América, por exemplo, não tivemos Idade Média na Oceania, mas ainda que esse termo seja inapropriado, né, para as convenções hoje, é muito comum ainda serem utilizados por historiadores até para facilitar o processo de compreensão, né, das coisas, do mundo, dos acontecimentos e tudo mais. Então, para começar, feudalismo é o sistema econômico, Idade Média é a linha temporal, certo? É o recorte temporal muito longo que duraria 1000 anos, né, do século V aproximadamente até o século XV, muito longo mesmo. A gente geralmente divide a Idade Média em dois períodos, né, a chamada Alta Idade Média, que é o período mais antigo, alta porque está mais longe, e a Baixa Idade Média, que é justamente o período mais próximo da gente, certo? A Alta Idade Média vai do século V até o século X, e a Baixa Idade Média vai do século XI até o século XV. A Alta Idade Média é o apogeu, é o ápice do sistema feudal, enquanto a Baixa Idade Média representa o processo de decadência, certo? O processo de decadência e enfim, não de desaparecimento, viu? De decadência, porque como a gente viu em outras aulas, quando a gente fala de Rússia no século XX, naquele período da Revolução Russa, a gente via que a Rússia ainda tinha uma estrutura feudal, estamos falando do século XX. Então, ainda que oficialmente o socialismo tenha acabado no século XV, mas seus resquícios ainda podem ser, né, puderam ser vislumbrados ainda no início do século XX. Tá bom? Então, é importante fazer essa distinção do que é a Idade Média, do que é feudalismo, para que isso não venha gerar grandes, né, confusões aí na cabeça de vocês. Mas essa é uma matéria razoavelmente fácil, tá bom? Então, exige apenas cuidado, tá bom? O feudalismo ele é um filho direto da junção de dois pais, digamos assim, que são os romanos e os povos chamados por estes, né, de bárbaros, que eram povos de muitas etnias, mas principalmente povos germânicos, ok? Que tinham hábitos diferentes, que tinham uma organização social diferente, que tinha uma metodologia de estrutura social. Está caindo aqui meus livros, uma estrutura social bem diferenciada mesmo, certo? Os romanos eles eram mais sofisticados, sem dúvida alguma. Os povos bárbaros não, eles tinham uma relação mais tribal. Eles eram povos essencialmente guerreiros, né? Eles não tinham, por exemplo, os códigos de leis escritas que os povos romanos tinham, né? As leis bárbaras eram consuetudinárias, né? Baseadas simplesmente no costume, nas tradições dos antigos e tudo mais. Os povos bárbaros não tinham uma estrutura religiosa sofisticada como era aquela estrutura católica, né, que havia nascido no Império Romano. Eles não tinham as grandes construções que os romanos costumavam fazer. Enfim, haviam níveis técnicos diferentes entre esses dois povos. No entanto, os povos bárbaros venceram, né, naqueles conflitos que acabaram lá com a desintegração da Roma ocidental. E os romanos evidentemente não sumiram, eles não foram todos mortos, eles se misturaram, né, ocorreu uma fusão
ali entre os povos bárbaros e romanos, principalmente ali a partir do século II, vamos imaginar assim. A partir do século II, Roma começa a dar sinais de decadência, começa a dar sinais de colapso, certo? Por conta das crises relacionadas à dificuldade de se conseguir escravos, por conta da crise provocada pela dificuldade de se conseguir metais para fazer moedas, a dificuldade de circular dinheiro, o enfraquecimento do comércio por conta disso. Então, muitos senhores, né, muitos homens ricos, digamos assim, muitos patrícios, que eram grandes donos de terras, eram grandes latifundiários, mas viviam nas áreas urbanas. As coisas mais importantes do Império Romano aconteciam em áreas urbanas. Justamente por conta desse caos social que se instaurou ali nas áreas urbanas, eles foram residir então nas suas terras, né, na parte mais rural. E a população miserável também, que não queria ficar naquela situação, né, tensa e perigosa das cidades, também aos poucos, ao longo dos séculos II e III da era cristã, estou meio rouco, foram migrando para a área rural, certo? Só que não tinham terra. Então essa população mais pobre, não tendo terra, foram pedir, né, socorro, auxílio às pessoas ricas, que cederam partes da sua terra para que essa população pobre pudesse produzir. Então, esses homens pobres que trabalhavam nas terras dos homens ricos, os latifundiários, eles eram colonos, eles produziam, e parte do que eles produziam, eles entregavam, eles eram obrigados a entregar para o proprietário, para o latifundiário, certo? Colonato, o nome desse processo. Para facilitar as tributações e também para organizar o próprio Império Romano, alguns imperadores trataram de criar leis proibindo a saída dos colonos das terras. Ou seja, o cara trabalhava na terra de um determinado senhor, mas ele não poderia optar por sair daqui e ir para um outro latifúndio. Ele não poderia fazer isso, certo? Então, ele acabava ficando preso à terra por força de lei. Olha um carro de som. Carro de som enchendo o saco aqui. Deixa esse infeliz passar aqui. Pronto, até meio-dia vai estar aberta a loja aí. Pereira Móveis aí, se vocês quiserem ir lá comprar até meio-dia hoje. E aí, o cara não virava escravo. O cara não virava escravo, ele ficava preso à terra, mas ele não era escravo, ele não poderia ser vendido. Mas isso dava muito poder para o latifundiário, para fazer meio que o que quisesse, né, com este agora servo que estava preso à terra. Dessa maneira, começa a surgir aquela estrutura medieval que a gente conhece, certo? Do servo preso à terra e do poder centrado nas mãos de um senhor, este senhor que ficaria conhecido como senhor feudal, porque essa terra ou qualquer instrumento que beneficiasse renda passou a ser chamado nesse período de feudo, certo? A gente costuma associar feudo apenas à terra, mas feudo poderiam ser várias coisas, certo? Inclusive até objetos, até pontes, qualquer coisa que gerasse uma renda e que você pudesse ganhar em cima daquilo dali, era comumente chamado na época de feudo, certo? Enfim, esses povos têm mais ou menos características, né? A infantaria romana e a cavalaria germânica, e essa ruralização ela se deu justamente por esse processo, né, das pessoas fugindo dos centros urbanos e indo para a área rural em busca de segurança, até porque a partir do século V, a partir da transição do século IV para o século V, você tinha ali as invasões dos povos bárbaros, o que tornou totalmente inviável qualquer possibilidade de você residir em área urbana. Bom, o reino dos francos, né, dos merovingios e dos carolíngios não são abordados na apostila. Então, como eu falei, eu vou deixar para falar então num outro momento, porque talvez esse conteúdo esteja em algum outro ponto, certo? De alguma apostila futura. Então, eu vou meio que pular essa parte aqui, tá certo? Mas eu quero só destacar dos merovingios este cidadão aqui chamado Carlos Martel, que eu não sei se você já ouviu falar, ou Carlos Martelo, como você também pode encontrar em algum livro. O que eu quero destacar dele é que nós somos cristãos hoje por causa dele. Se não fosse o Carlos Martel, meu irmão, nós seríamos hoje muçulmanos. Estaríamos aí
fazendo nossas orações voltadas para Meca, certo? Porque, graças ao Carlos Martel, os muçulmanos não conseguiram invadir a chamada Península Ibérica. Os muçulmanos estavam em processo de expansão territorial, saindo ali da Arábia Saudita, pegando aquela parte setentrional da África e haviam já invadido parte da Península Ibérica. E eles iam invadir a Europa, e invadindo a Europa eles iriam obrigar todos a se converterem ao islamismo, certo? Eles só não conseguiram entrar porque este cidadão Carlos Martel aqui, ó, que foi um dos reis francos, impediu a invasão dos muçulmanos e manteve a Europa cristã. Muito tempo depois, já no século XV, nasceria a Companhia de Jesus. Essa Companhia de Jesus iria levar o cristianismo para os locais mais inóspitos da terra, do qual a recém-encontrada América fazia parte, o recém-encontrado Brasil faria parte, e esses padres iriam catequizar os indígenas, consequentemente daria origem a um país cristão, e aí gerações se passariam até que sua avó nasceria, seu pai nasceria e você nasceria cristão, certo? Se esse cara tivesse convertido a Europa ao islamismo, todo esse processo teria acontecido, mas sem igreja católica e sim com uma igreja muçulmana, e nós seríamos muçulmanos hoje. Olha como na história as coisas estão sempre interligadas, né? E alguns acontecimentos do passado têm diretamente impacto na nossa vida, viu? Então agradeçam aí ao Carlos Martel, né? Se você for cristão, evidentemente, e gostar de ser cristão, agradeça ao Carlos Martel por este processo, tá bom? E sobre aqui o grande nome, né, dessa fase inicial do feudalismo, Carlos Magno, ele fez uma coisa que também não está citada na apostila de vocês, eu não sei porquê, mas eu vou tentar explicar rapidamente, que tendo consciência de que não era possível proteger todo o seu território, na Europa não existiam os países que nós conhecemos hoje, certo? Não existia França, Itália, Alemanha, esses países não existiam, existiam povos, e o tamanho dos territórios dependiam do poder militar de um determinado rei. Então existia o reino dos francos, existia o reino dos ostrogodos, existia o reino dos alamanos, existia um reino, enfim, eram muitos reinos, certo, que ocupavam. Eu não coloquei aqui, eu acho, não coloquei não, mas existiam muitos reinos, certo, e as fronteiras não eram muito bem delimitadas, ok? Futuramente, já no período de decadência do feudalismo, nós teremos o nascimento dos estados nacionais, como nós conhecemos. Mas isso já é no período da Baixa Idade Média, certo? O que o Carlos Magno fez de interessante até para organizar melhor, né, e que no final das contas foi um tiro no pé, porque enfraqueceu o próprio poder do rei, foi de dividir espaços, de conceder grandes espaços de terra para pessoas de sua confiança, a fim de conseguir apoio militar, certo? Eu não tenho nenhum mapa para mostrar, mas tentem imaginar, certo? Imagine que existe um reino, mais ou menos desse tamanho, certo? Não tendo um exército para proteger aquele território todo, Carlos Magno, então, ele dividiu aquele território dele em várias partes, né? As partes mais fronteiriças, ele passou a chamar de marcas, que ficavam nas marcas divisórias, né, do reino. Ele entregou para pessoas de sua confiança, e era um lote de terra muito grande, equivalente a espaços maiores do que cidades hoje, certo? As pessoas que recebiam as marcas eram chamadas de marqueses, e a obrigação dos marqueses era de justamente proteger as fronteiras, certo? As terras mais para o interior, certo, eram chamados de ducados, e esses ducados, né, quem recebia viraria duque, e a função dos ducados era de providenciar alimentação, certo? E haviam lotes de terra menores, mas apesar de menores eram mais importantes, que eram os condatos. Os condatos eram lotes que eram dados para pessoas mais amigas do rei, mais próximas do rei, certo? E quem recebia os condatos eram os condes, ok? Que eram mais partes administrativas do território. Então haviam as marcas, os ducados e os condados.
Quando uma terra ficava fora dos limites, né, daquele reino, mas o rei possuía propriedades fora dos limites do seu próprio reino, ele poderia conceder principados, né, que eram territórios aliados àquele determinado rei. Okay? Teoricamente, isso parece interessante. No entanto, o cara que recebia um feudo desse tamanho, né, uma marca, um ducado, um condado, aos poucos ele foi tendo tanto poder que se tornou tão poderoso quanto o próprio rei. O rei possuía um exército, mas o duque também possuía um exército. Então, por que o duque obedeceria ao rei? Então, dessa forma, a autoridade do rei foi diminuindo. O rei continuava existindo na Idade Média, mas não tinha tanto poder como havia tido no mundo antigo, como eram os Césares romanos, como eram os monarcas do Oriente Próximo, não tinham tanto poder quanto antes, certo? Existiam, mas não tinham tanto poder. Esse processo de entrega de terras, certo? A gente chama de vassalagem. Era um acordo em que um suzerano entregava uma terra para alguém e em troca recebia fidelidade. Esses acordos eram feitos pela Igreja Católica, certo? Se eu tenho uma quantidade de terras imensa e eu quero ceder esta terra para alguém da minha confiança, eu sou suzerano, eu cedo a terra, a pessoa que recebe é o vassalo. São acordos, né, semelhantes ao que seria um casamento hoje na Igreja Católica, no qual o vassalo receberia a terra que eu estou doando. Em troca, aquele vassalo deveria me prestar fidelidade e também entregar parte da sua produção a mim, ok? Agora, aquele vassalo que recebeu terra minha, ele também poderia pegar parte daquela terra e entregar para alguém de sua confiança. Então, ele era meu vassalo, mas era suzerano de uma outra pessoa. Dessa maneira, na Europa, convencionou-se aquilo de ficar entregando terra sempre para pessoas de sua confiança em troca de apoio. Então, havia muitos suzeranos e muitos vassalos. Okay? Muitos suzeranos e muitos vassalos. E cada lotezinho desses eram chamados de feudos. Então, havia muitos senhores feudais e muitos servos, né, presos à terra, obrigados a trabalhar de forma extremamente pobre para poder manter o sistema funcionando, ok? Então lembre-se desse processo. As pessoas que recebiam a terra, os senhores feudais, eram chamados de nobres, ok? E eles tinham uma série de privilégios e benefícios que não cabia a um servo ter. Inclusive, quem legitimava todo esse processo era a Igreja Católica. A Igreja Católica, que havia nascido, né, de um movimento de pescadores ali no Oriente Médio e tal, iniciado por Jesus e tal, mas nessa fase ela começa a ficar extremamente poderosa. A Igreja Católica, primeiro, ela se torna uma grande latifundiária, porque muitos desses nobres costumavam doar terras para a igreja, né, em busca da salvação da sua própria alma. É preciso você entender que a mentalidade religiosa medieval era uma coisa muito séria. E eles levavam a mentalidade religiosa mesmo de maneira extremista. Certo? A gente tem que ter consciência disso. Isso dava para a Igreja Católica muito poder, porque a Igreja Católica ela era considerada o veículo único de salvação. Então, não existia a concorrência religiosa que se tem hoje, não de maneira oficial. Certo? Então, a Igreja Católica, o que ela falava era hegemônico. Tá certo? Era hegemônico. Estamos falando de uma época em que Bíblias não eram, né, de fácil acesso. As poucas Bíblias que existiam eram escritas em línguas desconhecidas para a imensa maioria dos indivíduos, né, que viviam na Idade Média. Você ainda tinha Bíblias escritas na sua língua original e elas ficavam presas em monastérios, em que apenas pessoas privilegiadas da própria igreja poderiam ter acesso. A coisa era tão interessante que nem padre poderia ler o Novo Testamento, para você ter ideia. Os padres só poderiam ler o Velho Testamento. Para você ler o Novo Testamento, você tinha que conseguir um título de bispo. Okay? Então, essa Igreja Católica você divide em duas partes, né, que era o baixo e o alto clero. O baixo clero vivia tão pobre quanto os próprios servos, mas o alto clero vivia num sistema de luxúria fora do comum. Certo? Então, o desconhecimento da população sobre o cristianismo em si
fazia com que esse alto clero conseguisse empurrar goela abaixo tanto da população quanto da própria nobreza os valores que consideravam importantes para a própria salvação. Então a Igreja Católica conseguia empurrar o medo na cabeça das pessoas, inclusive essa imagenzinha tradicional do diabo, né, que nós conhecemos, aquela imagem do diabo, dente saindo pela boca, chifre, rabo, num local escuro, com alguma coisa pegando fogo. É uma criação católica. A ideia justamente era criar um ser, né, horrendo, para que de forma lúdica a igreja conseguisse ensinar as pessoas a buscarem a salvação. Como você está falando de uma sociedade em que mais de 90% da população era analfabeta, então a Igreja Católica valeu-se muito das imagens, né, dos desenhos, das pinturas, para fazer um trabalho pedagógico mesmo de educação. Tanto é que se você entrar numa igreja católica, qualquer uma, cara, pequena ou grande, você vai ter a Via Crucis, né, que mostra, não sei se são 12, que mostra as fases, né, da condenação de Jesus até a crucificação, até a ressurreição, certo? Ali é uma instrumentalização pedagógica do cristianismo, digamos assim, certo? Mas assim, é importante a gente saber que a gente está falando de uma época diferente da que nós temos hoje, né, pessoal? Preciso não emitir julgamentos para não sermos anacrônicos. Também o misticismo ele era muito forte, então havia sempre aquela suspeita de que o demônio estava agindo em todos os lugares. Eu estou falando que o misticismo é forte naquela época, mas hoje estamos tendo um renascimento medieval no mundo, né? Acho que todo mundo está sentindo isso. Mas, crendo que o demônio agia, né, em todos os lugares, né? Então havia determinados agrupamentos da Igreja Católica de pessoas responsáveis por identificar essas ações do demônio, certo? Que eram as chamadas inquisições ou tribunais de santo ofício, no qual qualquer pessoa que tinha um comportamento estranho, diferente, ela era investigada. Ela era investigada nesses tribunais e aí ela poderia ser torturada, poderia ser banida e em casos extremos ela poderia ser morta, né? Sobretudo queimada em espaços públicos para que todos pudessem assistir o modo como a igreja tratava os demônios, ok? Aí você pode dizer, cara, que absurdo isso e tal. Isso aqui são cadeiras de prego, onde as pessoas eram obrigadas a ficar vários dias. Isso aqui era uma roda que a pessoa ficava presa e quando chegava aqui embaixo eles botavam água para a pessoa ficar se afogando e tal. Que pessoas queimadas vivas, obrigadas a ingerir determinadas coisas e vomitar compulsivamente. Mas assim, por mais absurdo que seja o que eu vou dizer, os caras que faziam isso, eles realmente acreditavam que o demônio estava ali. Certo? Eles realmente acreditavam que enfim, estavam fazendo bem para aquela pessoa. Absurdo, mas é real, viu? Do mesmo jeito, pessoal, que você tem hoje gente usando paninho no descarrego, sabonete no descarrego, atravessando o caminho do sal grosso. Então, sim, cara, mentalidade humana, sobretudo numa situação de desespero, ela é capaz de fazer coisas, né, incríveis, incríveis mesmo. O desespero faz isso, pessoal. O desespero, a miséria, o pânico faz os seres humanos recorrerem a esse sobrenatural, ainda que de maneira tosca, mas recorrem mesmo a esse sobrenatural, viu? Muitas mulheres foram mortas, né, aqui porque praticavam rituais de seus antepassados, né, rituais que a igreja taxou como bruxarias. Inclusive, vocês praticam bruxarias em sala de aula vez por outra, né? Vocês praticam bruxarias porque a química, a física e a biologia nasceram da alquimia, nasceram de investigações de coisas naturais que vão desde de rochas a metais, a substâncias, a órgãos humanos ou animais, a mistura de substâncias de plantas e tudo mais. Isso na Igreja Católica medieval era bruxaria total. E hoje vocês fazem isso numa aula de química, de biologia, sabe? Aquilo que um historiador, um filósofo diz hoje, sabe, também seria altamente perseguido pela Igreja Católica, porque eram insubordinações à Igreja, certo?
enfim, eram heresias à Igreja Católica, certo? Porque a Igreja Católica não aceitava qualquer divergência da sua visão oficial, ok? Então, se nós vivêssemos na Idade Média, quem é professor de humanas ou de ciências da natureza, meu irmão, estaria ferrado nas mãos da Igreja Católica, tá bom? Mas mais uma vez eu digo, certo? A Igreja Católica é uma instituição extremamente antiga, de quase 2000 anos de existência. Então, nesse período, não é que a igreja propriamente tenha se corrompido. A questão é que muitas pessoas, sem qualquer orientação religiosa, viram que a Igreja Católica era um instrumento de poder. Então resolveram entrar para a igreja para poder exercer esse poder, certo? Então acabaram corrompendo a instituição. E a Igreja Católica entrou numa onda de corrupção muito brutal, que duraria até receber aquela cacetada de Martinho Lutero, né, no século XVI, até receber aquela cacetada de Lutero, em que a igreja teve que, sabe, rever as suas práticas e corrigir muitas das suas ações, né, para garantir a sua sobrevivência mesmo. Então, a Igreja Católica hoje ainda tem muita estrutura medieval. Você vai para uma missa, você está diante de um acontecimento medieval ali. A estrutura das igrejas católicas são medievais, os bancos comunais, né? A forma como o padre canta em determinados momentos, e os sininhos, muita herança romana misturado com herança bárbara, presente ainda, certo? Eu sou católico por tradição, eu não sou um católico assim religioso, mas acho muito bonito assim, o funcionamento. Quando eu vou para a igreja, eu fico olhando assim, sacando o que é bárbaro, o que é romano ali. Eu acho legal esse tipo de prática, né? Mas é legal, pessoal, assim, vamos entender os contextos, né, em seus devidos tempos, tá bom? Mas a Igreja Católica foi a instituição mais poderosa da Idade Média. Os papas tinham uma autoridade muito superior à de qualquer rei ou à de qualquer nobre, justamente por conta de não só ser poderosa economicamente, mas de conseguir instituir uma ideologia religiosa capaz de garantir a submissão, inclusive, da elite econômica e militar do período, tá bom? Aí você tem a nobreza, que eram justamente esses que eu falei, esses trajes aqui, ó, estanhos, né, para hoje, eram os trajes utilizados pela nobreza. Então você tinha condes, duques, marqueses, senhores feudais, e você tinha a figura do cavaleiro, né, que ficou mais conhecido hoje. Geralmente quando você tem filmes de Idade Média, você sempre vai ter o cavaleiro como o personagem principal. E o cavaleiro, ele é justamente um homem que faz juramentos, né, de proteção para os indefesos, aquelas coisas que vocês já viram em filme, né, provavelmente. E ele era quem garantia, né, a própria defesa daquela sociedade medieval, digamos assim, das sociedades medievais. Geralmente os nobres eles se ocupavam muito de uma vida militar. E havia muitos jogos, né, relacionados a disputas, tal, justamente era a ocupação dessa população nobre. Então o cavaleiro ele era basicamente o que todo homem queria ser, né? Ele era o popstar da época, digamos assim. Não necessariamente ele possuía terras, viu? Mas ele era um nobre. Ele era um nobre muito respeitado, ainda que não fosse detentor de terras, certo? Então haviam essas diferenciações, tá bom? Beleza? Isso aqui era mais ou menos como se organizava na época, né, como se estruturava. Você tem as casas fortificadas, ó, geralmente os senhores feudais eles construíam casas fortificadas assim. Essa aqui é o desenhozinho mais clássico, né? Muros altos, dentilhados aqui em cima, para que os arqueiros pudessem se posicionar. Depois eles usaram piche, né, e colocavam em determinados pontos para quando a galera tentasse escalar, eles jogassem piche fervente. Você tinha aqui, ó, a ponte levadiça, né, a porta levadiça, que as pessoas entravam por ela, servia de ponte, mas também de porta de defesa. Era comum, né, os castelos serem colocados em locais altos, para justamente permitir a visualização dos inimigos com muita antecedência. Havia no alto dessas torres, geralmente crianças, né, que ficavam aqui vigiando para ver se o inimigo iria vir. Nas favelas hoje do Brasil se usa essa tática medieval, né? Você bota crianças no alto dos morros para ver quando a polícia está entrando.
e as crianças soltam fogos para avisar que a polícia está entrando. Nessa época as crianças elas tocavam sinos, e aí a população que vivia ao redor corria, se escondia dentro do castelo, enquanto, né, os soldados se posicionavam para fazer a defesa. Esse fosso aqui havia em alguns castelos, certo? Era para dificultar que se colocassem equipamentos colados no muro para facilitar a população, os inimigos a subirem, como por exemplo escadas, né, mais elaboradas. Então dentro da água era difícil colocar a escada, dificultava também e tornava a chegada dos inimigos no castelo mais lenta, o cara tinha que vir dentro da água e tal. Então tudo isso era estratégia de defesa, certo? Tudo isso era estratégia de defesa. Aqui é um desenho do castelo. Aqui dentro morava, né, o senhor feudal, a sua família e mais um monte de pessoas ligadas, né, um monte de serviçais e pessoas ligadas também ao senhor feudal. Quando você for rico e estiver viajando pela Europa, você vai ter a oportunidade de conhecer vários e vários castelos que existem até hoje e que eles estão lá e que vocês podem conhecer. Bom, aqui é o acordozinho de suzerania e vassalagem que eu falei, e aqui é como se organizavam os feudos, tá bom? Havia aqui o castelo, ó, estão vendo? Aí aqui há o chamado manso senhorial, eram terras que pertenciam exclusivamente ao senhor feudal. Tudo que era produzido aqui era do senhor feudal, tá bom? E quem trabalhava eram os servos, mas tudo ia para o senhor feudal. Haviam também terras que eram designadas para os servos. Aqui eles podiam construir a casa deles, sem pagar por elas, viu? Para ver com a vida do servo comparado com a vida de um trabalhador no mundo, né, contemporâneo capitalista, talvez fosse até menos pior, né? Aqui ele podia construir a casa dele e era obrigado a trabalhar, tá bom? E parte do que ele produzia tinha que entregar para o senhor feudal, tá bom? Havia também os chamados mansos comunais, que eram terras que eram pastos, eram áreas de bosque, florestas, onde todo mundo podia entrar e pescar. Eram terras consideradas, né, terras de todos, tá bom? Terras de todos. A vida dos servos era extremamente pobre, porque os caras eram obrigados a trabalhar alguns dias na terra do senhor feudal, os caras eram obrigados a pagar uma série de tributos para os senhores feudais. A forma de produção de alimentos era muito primitiva, principalmente na Alta Idade Média, o período mais antigo. Então a fome de vez por outra vinha, e quando tinha qualquer problema climático, a fome viria. Quando o inverno era muito rigoroso, a fome viria. Quando a chuva não vinha, a fome viria. Então a situação de trabalho deles era muito miserável mesmo. No inverno dormiam com porcos dentro de casa para suportarem frio. Você praticamente não tinha comércio funcionando, certo? Os feudos eles tentavam ser autossuficientes, então você quase não tinha comércio fluindo, certo? No continente europeu. Então os caras tinham duas roupas a vida toda, né? Os hábitos de higiene eram péssimos, os caras tomavam 2 banhos ao ano em média. Então tudo isso tornava a vida dos servos um tanto quanto curta e difícil, certo? Mas assim, não havia essa ideia de individualidade, certo? Tudo era coletivo, a comida era coletiva, eles não usavam nem talheres, para você ter ideia, certo? Comida era com mão, certo? Quem usavam talheres eram os senhores feudais, que já usavam garfos primitivos, colheres primitivas, mas os servos não, era uma vida realmente extremamente bucólica, né? Extremamente rural, e os esgotos eram a céu aberto, então a sujeira era predominante e a fome, vez por outra, assolava esse imenso contingente que correspondiam a quase 90% da população europeia. Tá ok? Dentre as obrigações que eles tinham que pagar, você tem essas aqui, ó. A corveia, que era um trabalho gratuito, né, aquele trabalho que eles tinham que fazer para o senhor feudal, que variava. Tudo isso aqui variava de feudo para feudo. Não dá para dizer quanto tempo era, não dá, porque depende do feudo. Depende da vontade do senhor feudal. Até a talha, que correspondia a 50% da produção que eles tinham que mandar para o senhor feudal, mas isso também não era uma regra não, viu? Haviam banalidades, que eram tributos que eles tinham que pagar por usar os instrumentos, né, dos senhores feudais, incluindo aí celeiros, moinhos e tudo mais. Captação, que era um imposto que eles pagavam por pessoa, por estarem vivendo ali no feudo. Havia um censo, que era um pagamento anual, né, que eles pagavam em produtos pelo uso da terra. Havia a mão morta, quando o pai do servo morria, eles tinham que pagar para poder continuar na terra. Tostão de Pedro, que era pago para a igreja. Enfim, a formariagem, que era tributo pago quando o servo se casava,
tinha até um imposto na época muito polêmico, que permitia ao senhor feudal, se quisesse, ele poderia passar a primeira noite com a mulher do servo. O servo se casava com uma mulher, e se o senhor feudal olhasse e se agradasse da moça, ele teria o direito de exigir passar a primeira noite com a mulher do servo, que era uma forma de abençoar o casamento. Dá para imaginar como esse imposto devia ser muito tenso na época, né? Se você já assistiu um filme chamado Coração Valente, você vai ver esse imposto sendo cobrado, viu? Então, enfim, vale a pena assistir esse filme. Ele tem uns erros assim bem clássicos, mas vale a pena conhecer, tá bom? E aí, pessoal, você tem as cruzadas e o renascimento comercial e urbano, mas são coisas que nós veremos, né, numa aula futura, até porque não está sendo abordado na apostila, e como eu digo, existe a possibilidade de que isso, né, seja abordado numa outra aula, então eu vou deixar para uma aula futura, tá bom? Então valeu, galera, abraço para vocês, a gente se vê aí na próxima aula, tá bom? Tudo de bom para vocês, valeu, galera, tchau.